Olá, senhores. Mais um vídeo hoje sobre extraterrestres fora deste planeta Terra. É o vídeo da série 11. E o vídeo 729 da série 11, extraterrestres capelinos. Sobre os capelinos. Ok. Bom, senhores, o seguinte, talvez fique gravado aí umas vozes que não tem nada a ver, né? É do vizinho aqui que fala muito alto, hoje é dia da eleição, então aí a família se reúne, né? E eles ficam falando muito alto, se bem que agora até melhorou um pouco. Então, desculpem, mas eu não vou adiar mais, né? Porque se eu deixar para logo mais à noite, eu fico cansada, aí, sinceramente, eu não vou conseguir fazer. Tá, meu óculos. Bom, eu vou ler o resumo aqui. Depois eu vou ler uma mensagem de um capelino aqui no outro computador. Vou mostrar para vocês, através do celular, a localização. E no final vou falar o que o Pedro Augusto canalizou sobre os capelinos, que vai coincidir a sincronização com que, de outra maneira, né, escrito de outra maneira, falado de outra maneira, mas vai confirmar isso aqui. E eu gosto muito quando há alguma coisa que confirma o que a gente sabe. Eu vou colocar aqui, vamos lá ver onde é que está a foto que eu tirei dos capelinos. Esse é o número 11, grave quando você quiser indicar para alguém, o vídeo da série 11 fala sobre os capelinos. Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui, né? Tá vendo em amarelo? Aqui amarelo. Aqui, ele fica o seguinte. Girafa. Girafa fica aqui, tem a ursa menor, a ursa maior. Já não dá para eu enxergar aí, porque fica um pouco distante. Para eu localizar, vocês vejam aí. É o que a gente chama cocheiro, né? Ó, cocheiro. Forma um... Esqueci o nome. Como é que é essa geometria? De 5 lados, esqueci como é que chama. Então, temos a ursa maior, a ursa menor, e ali está localizado o cocheiro. Bom, acho que já deu para ver bem, né? Ursa maior fica em cima.
Olha só, a ursa maior e a ursa menor mais embaixo, tá? Pronto, então tá visto o mapa. Sempre é bom, né, pra gente saber. Então, os capelinos são de Capela, uma constelação. Capela é uma estrela. Vocês virem aquela forma geométrica, todas aquelas estrelas fazem parte de Capela, ou seja, da constelação conhecida como Cocheiro. Uma dessas estrelas, desculpe aí o erro, uma dessas estrelas pertence a essa constelação. Então vou ler para não ter erro. Capela é uma estrela localizada na constelação de Áurica. O quadro agora fica lá do outro lado, então não vai dar para botar aqui atrás, sabe? Porque se eu botar lá atrás, fica longe, não dá para vocês lerem. Tive que mudar as coisas aqui. Também fiquei com mais conforto, né? Então, Áurica, A-U-R-I-C, Áurica. Mas a gente tem um outro recurso, né? A constelação, o nome verdadeiro dela, vamos dizer assim, Áurica. Mas esta constelação, ela é mais conhecida pela denominação de constelação de Cocheiro. O pessoal que está habituado àquilo escrevendo no quadro, né? Aí fica esperando. Então, Cocheiro. Então, repetindo. Capela é uma estrela localizada na constelação de Áurica, conhecida pela denominação de constelação de Cocheiro. É uma estrela gigante. Ali, naquela constelação, ela é gigante. É uma estrela gigante, maior que o Sol da Terra. Então imaginem, né? Vocês que já viram o Sol, imagine aquilo super maior. É uma estrela gigante, maior que o Sol da Terra, de cor amarela, localizada no hemisfério boreal, limitado pelas constelações de constelação de Girafa, constelação de Perseu e constelação de Lince. Ou seja, ela está aqui, ela é limitada, por exemplo, porque aqui tem Perseu, o outro lado tem o Lince, o outro lado tem a Girafa, é isso. Para localizar esta constelação, pode se orientar pela constelação de Ursa Menor. Ursa Menor fica mais à direita, né? A qual fica abaixo da Ursa Maior. Então, a Ursa Maior está aqui, mais ou menos no centro de Capela. Maior. A menor está mais para o lado direito. Capela fica à esquerda. Então, vamos lá. Ursa Menor, Ursa Maior, Ursa Menor à direita. E Capela fica um pouquinho mais aqui, e no centro da Ursa. E limitada por Perseu, Lince e a Girafa. Sua luz, a luz de Capela, gasta 42 anos para chegar à Terra.
Os capelinos são componentes da raça adâmica. Os capelinos foram desterrados, ou seja, exilados para a Terra devido à sua incidência no mal. Não foram, observação, né? Não foram todos exilados. Não foi os habitantes de toda a capela exilados na terra. Foram exilados, retirados de lá, os capelinos que se portavam mal. Lá em Capela tem uma outra evolução. E eles estavam fazendo bagunça, não acompanhando a evolução. Querendo, inclusive, acabar com a evolução deles, né? Então, são desterrados, são exilados aqui. Aqui, na Terra, há exilados de muitos planetas. Na época que foram exilados, aqui na Terra, viviam primatas. Na Terra, primatas homínidos. Primatas homínidos. Foi necessário modificações nesses seres primatas para a sua evolução. Assim, a evolução até o plano humano foi mais rápido. Se deixassem à mercê da natureza. E nós temos outra pesquisa sobre os Anunnakis, quando contam que foi introduzido um gene de um jovem Anunnaki no símio. Símio é antes do primata. Um símio, tipo macaquinho, que vivia aqui na Terra, nasceu pela a evolução da própria Terra, dos seres, dos elementais passam a ser humanos. Vegetal é animal. Animal vai não vai direto para humano, vai para elemental. Elemental vai para humano. Mas o humano antes é um símio, é um primata, tá? Bom, então olha a sincronização, porque vieram não só os capelinos, vieram vários seres de outros planetas, inclusive seres da luz de outros planetas, como Pleiades, Artúrios, Alfa Centaurios e outros, né? Aí veio tudo junto, porque tinha que ver os da luz para, vamos dizer, para dar um equilíbrio e para ensinar a esses verdugos. Não, verdugos não, porque eles são inteligentes, né? Mas esses seres extraterrestres que estão voltados para o mal, ensiná-los o bem, para ver se eles se voltariam para a luz, né? Para o bem, para a prática normal, do certo. Por exemplo, evoluir um ser símil para que a evolução seja mais rápida não é ruim, até é bom, porque senão vai demorar milhões e milhões de anos até entrar no plano humano, né? Então é preciso entender as coisas e é preciso separar o joio do trigo. Então, as pessoas começam a falar muito. Ah, os extraterrestres isso e aquilo, eles fizeram isso e aquilo, são maus. Aí vem outro, bota eles nas alturas, são maravilhosos. E não é bem assim. Há um entrosamento, né, entre o bem e o mal, e os
Os grupos trabalham para o bem, para a evolução dos seres, e os outros querem estragar tudo e ficam pau da vida porque eles se acham, como eles já adquiriram certos poderes, eles se acham deuses. E os habitantes, quando já humanos, mesmo primitivos, achavam eles os deuses, que eram deuses, Deus. Tanto que os elementais, que são muito puros, inocentes, eles acham os humanos deuses. E aí, os maus, os magos negros, reptilianos do mal, os humanos, pedem coisas indevidas a eles. Aí depois o que é que acontece? Quando eles descobrem que eles fizeram mal às pessoas por pedido dos humanos ou dos magos negros, eles aí passam a perseguir esses que fizeram esse pedido para eles, né? E aí o que é que acontece com os elementais? Muitos não conseguem ir para o plano humano, outros conseguem, outros não conseguem. Aí viram o quê? Acabam virando até magos negros, porque eles vão querer vingança, que fizeram com que eles fizessem mal. Agora, se eles não ligarem para isso, não ficarem com raiva, eles normalmente vão evoluir para o plano humano. Mas vão ficar com raiva, vão perseguir, vão fazer práticas também ruins, vão perseguir os caras que fizeram isso com eles. E aí vai atrasar ou não vão conseguir, né, evoluir. Só se os extraterrestres ajudarem, né? Os extraterrestres da luz são como Deus, né? Eles têm misericórdia, têm compaixão. Então foi necessário modificações nesses seres primatas para a sua evolução. Assim, a evolução até o plano humano foi mais rápida que se deixassem à mercê da natureza. A evolução desses seres para o plano hominal é muito demorado e doloroso, né? Então, fizeram a primeira raça-mãe, depois a segunda raça. E a segunda raça estava ainda muito animalizada, peludos, grotescos, como os seus antecessores, os símios. Então a gente vê, né, esses desenhos do Homem das Cavernas, né? Aí puxando a mulher pelos cabelos, todos peludos. Lembrando, e muitos homens ainda hoje trazem, né? Tem alguns, o meu tio tinha, o outro tio não sei, mas o que me criou tinha o peito cheio de pelo, ele andava sempre sem camisa em casa. Era pernas, era tudo, braços, muito peludo. Não exageradamente, mas muito pelo, muito mesmo. Então, e outras raças, como já disse, participaram, né, dessa... Estou jogando as anotações fora porque eu já não aguento mais guardar tantas anotações, já não tenho nem espaço. Então agora vocês vão saber as regiões onde os capelinos foram deixados. Eles não foram deixados somente num lugar. Eles foram deixados em diversos lugares. Então, vamos lá. Deixados que índios, são os índios, ao lado do lago Titicaca. Esses viraram índios, né? Incas, viraram, na América do Sul, os Incas, do outro lado da Cordilheira dos Andes. Foram também deixados no Iraque, no Alasca, na Mongólia, no Egito,
e outras partes da África. Então, e foi ali na África em que é narrado que os Anunnakis fizeram essa experiência, né? Foi uma experiência, né? Colocar o gene de um Anunnaki. Porque Anunnaki, eu já vi aí algumas pesquisas, dizem que os Anunnakis são de Nibiru. Mas os Anunnakis não é propriamente uma raça, né? É um conjunto. São os que vieram do céu. Então, Anunnakis podiam ser, os que viram na ocasião, podia ser os pleiadianos, ou podia ser os reptilianos, ou podia ser os capelinos. Não, os capelinos não, porque os capelinos foram exilados, então outros extraterrestres os trouxeram. Então poderia ser qualquer povo do planeta, né? E uma parte que não foi colocada aqui, eles foram colocados na antiga Atlântida. Então, eu ia deixar para o final, mas já vou narrar o que o Pedro Augusto, do canal EPA, Pedro Augusto, médium, canalizou sobre os capelinos. Ele disse o seguinte: os capelinos foram exilados na Terra, foram colocados na Atlântida. Mas não foi só na Atlântida, ele não falou isso, mas ele quis contar aquele episódio que aconteceu na Atlântida. A Atlântida era um paraíso, era um lugar onde todos viviam tranquilamente, até chegarem sem autorização pessoal de Marte, que ao mesmo tempo chegaram os que nós conhecemos como israelitas, chegaram os dois. E aí começaram as desavenças na Atlântida entre esses dois povos, entre os de Marte, que eu creio são os romanos antigos, né, que ficaram aqui, não voltaram para o planeta, devido a que o planeta foi destruído, aquela superfície foi destruída de Marte por causa das guerras, eles fugiram das guerras para cá, e tinha muita tecnologia, eles trouxeram muita tecnologia para cá, os de Marte. Então, eles tinham, por exemplo, quanto a acreditar no Deus único, havia diferença, porque os israelitas, lá na Atlântida, eles já pregavam um só Deus. E os que estavam lá, que já estavam na Atlântida, já tinha, porque os habitantes da Atlântida foram os que se salvaram da Lemúria. Os habitantes da Lemúria foram os que se salvaram de Goldenlândia, do sudeste da África, onde também, possivelmente ali, também tinha capelinos, porque ali foi feita essa modificação nos seres, né? Um símio. Foi colocado o gene de um Anunnaki. Então, qual Anunnaki? Um Anunnaki. Dizem que Anunnakis, os verdadeiros Anunnakis, são metade répteis e metade pleiadianos, da experiência dos extraterrestres também que fizeram. Não sei. Pode ser, né, também. É muito difícil a gente encaixar as coisas, né? Aqui já estou encaixando o que a Inanna contou, o que aqui está no outro tipo de pesquisa e no que o Pedro Augusto Médium disse, né? Então a gente tem que procurar encaixar as coisas para entender melhor, né? Porque senão fica muito confuso. Bom, então, vai lá, repetindo, né? Então eles foram colocados
na Atlântida, deixados também ao lado do Lago Titicaca. Eram os Incas, foram denominados depois de Incas, veja só as denominações como vão mudando. Foram para o Iraque também, colocaram eles também no Alasca, na Mongólia e no Egito. E na África, né? Agora vamos saber como era o aspecto físico desses capelinos. Eles tinham 3 metros de altura. Eles contavam com quase uma imortalidade, ou seja, viviam. Eu acho que na Bíblia não está que tinham seres que duravam 800 anos, 900 anos, depois de 400 anos, 200 anos, foi decrescendo depois. Os primeiros seres foram denominados de Equitumãs, outra denominação. Tumishi, outra. Taguara e outros, que eles nem falaram, outros. Muitas denominações. No início, havia vibrações positivas, mas, com o tempo, os capelinos foram se distanciando do real propósito do grande projeto divino. Ou seja, que projeto divino é esse? Porque Deus faz com que esses seres que têm muito conhecimento venham para os planetas primitivos, como é este, para dimensões primitivas, falando melhor, para auxiliar os seres. Eles no início, tudo bem, eles eram devedores, né? Foram colocados aqui, devedores, porque eles não estavam se portando bem. Mas acabaram caindo na mesma malha fina, voltando-se outra vez para a parte negativa. Tanto que na Atlântida, quando os capelinos foram colocados lá, já havia essa desavença entre os marcianos e os israelenses, e com a colocação dos capelinos, que tinham muita sabedoria, a coisa mudou. Tanto que o primeiro crime que aconteceu na Atlântida foi através de um jovem capelino, parece que tinha 16 anos, né, se não me engano, porque ele brigou com um amigo. Naquela época já estudavam a energia vril. Deixa eu escrever aqui. Para não haver dúvidas. Vril. Energia vril. Esta energia vril, ela era estudada pelo fanático, louco Hitler. Ele usava esta energia vril na mente e saindo pelos chakras da mão. Nós temos o chakra aqui, tanto que a gente, quando dá passos, dá através de quê? Desses chakras. Hitler estudava, ele estudava ocultismo. E essa energia vril faz parte do ocultismo, né? Que é dada só a certas pessoas para elas saber, obter o conhecimento. E que me parece que os maçons também estudam a partir do 33º grau dos maçons, que um ex-maçom me disse que eles são capazes, se quiserem, são capazes de matar uma pessoa com a energia mental, quer dizer, que a energia vril ela vai desenvolver a energia da mente. E é isso que
o maluco do Hitler, que a missão dele não era essa, a missão do Hitler era usar a energia para o bem das pessoas, para a evolução das pessoas, e ele se voltou ao inverso, um complexado, problemas psicológicos, né? Parece que ele tinha problemas devido à mãe. Então era um ser cheio de vamos dizer, sentindo inferior, mas que quis ser o tal, né? Quis ter nome, por se sentir inferior, por ter complexos, deu nisso. E as pessoas sofreram, né? Ele colocou a culpa nos israelitas para varrê-los dos países, porque os israelitas, depois de terem ensinado tanto do Deus único, etc., se tornaram materialistas, até hoje. Os judeus são muito materialistas hoje em dia. Podem seguir lá a religião deles, mas é uma religião de mata-escola, quer dizer, dente por dente, então não são de uma religião, e é uma religião machista. Você não vê mulheres, quando mostra na sinagoga aí, na TV, só se vê homens. E as mulheres não têm direito a ler o Talmud? Tem que ser submissas ao que eles determinam? É uma religião machista, e o islamismo é uma religião machista, o Talibã, uma religião machista, e as outras semelhantes, né? Não dá direito a todos, né? Separa o homem da mulher. O homem é o poder, é o poderoso. Então, foi cometido o primeiro crime na Atlântida. Então, os que tinham também poderes fizeram ao redor dele, fizeram uma prisão, né? Ao redor dele, uma energia de contenção. Ele não conseguia sair dali. Ficou vivendo, mas não conseguia. Ele não conseguia colocar os poderes dele, aquilo que ele aprendeu. Quer dizer, ficou bloqueado. Assim como eu já contei num vídeo meu, no Centro Espírita, que eu pensei que eu já estava legal para dar os passos, eu mesma, não, já estou bem, já estou tanto tempo aqui, né? Eu em casa sinto e a minha mão até balança, por que eu não vou dar passe aqui? E eu encontrei uma parede de contenção, invisível. Eu fiquei de cara chata, eu fiquei constrangida. Sei lá, eu sei que eu olhava para um lado para o outro, será que alguém viu? Mas eu, não convencida disso, fui de novo com as mãos. Realmente, não conseguia passar para dar passe na pessoa que estava sentada à minha frente. Ainda não estava preparada. Impressionante isso, né? Isso não... Quem faz isso são o quê? Os extraterrestres estão ali, assistindo o nosso trabalho. Nós, os alunos, futuros extraterrestres. Então, eles bloquearam os poderes desse rapaz. E devido a isso, e devido a outras coisas, a Atlântida começou a ficar igual a Godoma e Somorra. Só prazeres, sexo não mais com amor como tinham ensinado. Havia um casal lá na Atlântida que ele ensinava, lá na escola que eles tinham, sobre a sexualidade, como deveria ser feita, como até adquirir os poderes em certo grau, né, de sexualidade, vamos dizer assim. E aí aquelas pessoas começaram a colocar os poderes dela para praticar também o mal. Aí a Atlântida teve que ser destruída. A Atlântida já tinha sido destruída
2 vezes, 2 pedaços, mas sobrou uma extensão enorme. Aí o astro veio, o astro intruso, ficou ali durante muito tempo, o astro vermelho, Hercóbulos, e todo mundo admirando o Hercóbulos. E os da escola de Nacau, eles já sabiam, porque eles tinham poderes e sabiam o futuro, né? Eles sabiam o que era aquilo, e não adiantava falar, né? Então, eles tinham uma nave lá no Egito, lá na pirâmide, na Quéops, na pirâmide gigante lá, na grande pirâmide, tem uma plataforma em cima. Bom, eles entraram lá porque abaixo do solo, escondido, tem um espaço muito grande onde existia ou ainda existe uma nave parecida com aquele filme. E agora? Daquela moça que... o Quinto Elemento, do filme O Quinto Elemento, que ela vem com no corpo, né? Tipo tatuagem, vem com umas marcas, porque ela tem uma missão aqui na Terra. E eu já vi na internet um cara falando, aqui na América do Sul teve realmente uma mulher que agora é casada, tem seus filhos. Ela era muito jovenzinha, foi colocada aqui para, vamos dizer, para impedir que os greys do mal, porque tem os greys pequenininhos que são do bem, fizessem o que eles pretendiam fazer aqui na Terra, e ela conseguiu. Então acho que eles fizeram esse filme baseado nisso, e baseado, que isso é para a gente saber, né? E eu consegui encaixar o quebra-cabeça. Então a nave, que eu não sei se ainda está lá guardada, porque é uma parte que os daqui da Terra acho que não vão descobrir, sabe? Porque é uma tapagem lá, né? Então os evoluídos na escola de Nacau, eles foram lá buscar essa nave, porque eles já sabiam que o resto da Atlântida ia afundar. Então, entraram todos dentro da nave e ficaram com ela parada em cima, porque a nave fica parada. Vocês já devem, os que já viram naves, eu já vi muitas naves, já diversas naves. Então, ela ficou parada lá esperando. E eles contam que tristeza que eles sentiram, vendo aquele povo que eles amavam, e que muitos até frequentavam, né, a escola de Nacau, morrerem afogados e lutarem para sobreviver, porque eles estavam em barcos, mas quando caiu o tipo meteoro, né, eu não sei se o meteoro, se o Hercóbulos, ele próprio acho que não podia ter caído, porque, poxa, ele é maior que a Terra. Ele, com certeza, o Hercóbulos atraiu algum meteoro lá, o outro nome, sei lá, e caiu ali. Quando caiu, quando ela submergiu, aí a onda, né, da água sobe. E muitos barcos que já estavam se direcionando, fugindo, foram tragados pela água, morreram todos. Lógico, a morte não existe, mas não puderam mais viver ali. Os que conseguiram se salvar foram para vários lugares. Uns vieram para a América do Sul, outros para o Himalaia, outros para a América Central, que deviam ser os maias, né?
E agora lembrar de tudo? Não lembro. Foram 5 lugares. O Egito. Foram para o Egito. Mas quem foi para o Egito eram esses que estavam na nave. Então você vê uma diversidade. Nos desenhos egípcios você vê seres diferentes, né? Uns tem umas asas, outros diferentes da cara. Por quê? Porque ali foram também exilados os de Capela, teve seres de outros planetas também ali no Egito, e esses lá de Nacal, que na verdade esses seres de Nacal evoluídos eram também extraterrestres que conseguiram doutrinar outros no bem, né? E que faziam parte desse grupo. E na verdade, nós temos descendência de extraterrestres, seja lá o que for, porque primatas foram modificadas, os símios, mas nem todos os símios, né? Foi uma experiência, Então, muitos evoluídos que ainda você... Não sei se você já tiver a oportunidade de ver certos seres, tanto homem como mulher, brutos, né? Até as caras, assim, meio brutas. Às vezes você fica assim com a impressão de que coisa. Esses devem ter tido a evolução natural pelo Criador, por Deus. Demora muito tempo até chegar a uma aparência melhor humana, né? Então o que esses seres fazem, extraterrestres, é ajudar, né, também. Ajudar na criação. Bom, então, continuando. Então eu vou ler o que eu já li um pouquinho, que é para vocês não perder o fio da meada. No início havia vibrações positivas, mas com o tempo os capelinos foram se distanciando do real propósito do grande projeto divino, né? Cheios de vaidades, deixaram-se levar pelos prazeres e glórias terrenas, acreditavam serem iguais a Deus. E até hoje, né? Muitos acreditam serem deuses e estão lá nas bases subterrâneas fazendo merda, colocando seres humanos com 3 cabeças, 4 pernas, metade humano, metade animal. Eles fazem isso, os capelinos, os santos capelinos. E os capelinos, lá em Israel, Egito, eles foram os sacerdotes. Muitos já vieram, já quase, enfim, os doutrinadores. Vieram para doutrinar as pessoas, mas fizeram tudo errado, né? Fizeram tudo errado. Aí mandaram Cristo para consertar os problemas aqui na Terra, naquela região. E depois mataram Cristo, né? E agora temos o representante de Cristo aqui na Terra, está fazendo novamente, porque agora é a fase final desta terceira dimensão, vai acabar. E está acontecendo a mesma coisa. A maioria não está aceitando, está debochando, está... Também tem um canal bom que é do José Kleber, tem uma senhora fazendo seus vídeos, tudo bem, fala coisas boas, mas diz que o espírito de José Kleber não existe. Mas como não existe?
Ele foi o médico, ela mesma diz que ele foi um médico lá da época do... era um judeu e vivia num dos países da Europa. E a Teresa, que canaliza, ela também, ela era a esposa dele, né? Bom, ela fala, né? Ele foi isso, foi aquilo. E diz que o espírito dele não existe, ela está caindo numa contradição terrível. Pelo seguinte, tudo tem espírito. Se ela diz que ela está confirmando que ele existiu, essa pessoa, ele existiu aqui na Terra, quando ele faleceu, continuou vivendo, porque todos nós temos o espírito que é o verdadeiro corpo. As pessoas falam, nem dão conta do que falam, não raciocinam, né, gente? Que coisa! E o canal dela é sobre espiritismo, né? Não raciocina. Até as pedras têm espírito. Os insetos têm espírito, a barata. Os pássaros, as plantas. Sabe aquela rosa medicinal? Como é que é o nome da rosa? É alba qualquer coisa. Não é essa rosa branca comprada na loja, é um outro tipo de rosa diferente. Ela dá em cachos. Aqui nesse bairro, lá para dentro, eu não me lembro onde eu vi. E eu nem sabia que aquela era a rosa medicinal. Porque se eu soubesse, eu tinha tocado a campainha para pedir. O espírito da rosa, ela dança, ela baila. O espírito da rosa chama-se Memei. O espírito da rosa medicinal, Memei. Ela cura até doenças do cérebro. Você tem que pedir para chá da rosa medicinal. Rosa medicinal, para não ser enganado. Está lá escrito o nome científico, alba qualquer coisa, tá? Que eu não estou lembrando agora. Você vai encontrar em certas lojas de produtos naturais, né? Nem todas têm, as mais completas aí. Tem uma, aqui no Rio de Janeiro, tem uma na Dias da Cruz, que vende. Chama-se Saara, a loja, está lá escrito Saara. É uma loja de produtos naturais. Eu não conheço presencial, mas conheço pelo WhatsApp e peço coisas lá. Eu já tomei, depois parei, voltei a tomar, parei. Como eu tomo outras medicações, aí eu fico assim, será que eu posso continuar tomando? Primeira vez que eu tomei, me senti tão bem que eu não sei nem explicar, mas foi diferente. Aí eu passei um tempo grande, uns meses sem tomar, voltei a tomar, novamente senti aquela sensação. Depois, quando você já toma a segunda, a terceira, já não sente a mesma coisa, porque o organismo habitua. É como se ele recebesse assim uma dádiva, uma coisa impressionante. E diz que é lindo, deve ser lindo ver o espírito dançando, né? E o espírito da Memei, que tem uma moça também num canal aí que ela canaliza a Memei. E foi por isso que eu soube, né? Eu casualmente, a espiritualidade faz a gente ver coisas que deve ver. Eu nem sabia que existia esse canal. E como esse que eu vi, da outra que está falando que o espírito não existe desse senhor, né? Que faleceu naquela época, eles foram mortos. Ele foi morto na câmara de gás pelos alemães, pelos nazistas, né? Essa agora meu Deus, tem que ter cuidado, né? Quando se fala as coisas, né? Enfim. Pode ser que ela não tenha também se expressado direito, ela quisesse dizer outra coisa. Às vezes a gente também se engana. Eu não vou dizer que eu seja 100% nas minhas explicações, pode ser até que eu tenha errado alguma coisa aí. A gente às vezes não dá conta. Ou
Às vezes a gente resvala, aí o da não-luz aproveita, bota na mente da gente, né, para a gente fazer essas coisas. Também tem isso. Bom, então eu parei em acreditar não serem iguais a Deus, né? É o caso também dos reptilianos da não-luz. Eles se acham os deuses. Nos acham uns vermes, tanto que eles comem seres humanos vivos. Já os seres de luz dizem que nós somos crianças, porque nós não sabemos nada. E nos consideram crianças e que temos que ser ajudados. E os outros nos consideram vermes, então podem comer a gente ou fazer aquelas experiências horrorosas, sacrificantes. Imagina, os filhos da mãe cortam o pescoço, né, o pescoço de um ser humano. Cortam o pescoço do animal, jogam para lá. Aí fazem o implante da cabeça do ser humano no corpo de pode ser de um cavalo, vamos dizer assim. O que é que acontece? Eu fico pensando, o que é que acontece com o cérebro, com o espírito dessa pessoa? O do cavalo desencarna e vai para o lugar dele, porque jogou a cabeça, não tem mais o coração, babau. Mas o do ser humano continua ali, né? Ele tem um mental superior no cérebro. Mas, e o espírito desse ser humano, ele fica todo ali? Ele se mistura com a outra parte do animal? Não, mas o animal acho que vai embora. Mas como fica o cérebro, a mente desse ser? Ele enlouquece. Será que ele percebe que está num corpo de um animal? E se ele percebe que está no corpo do animal, que sufoco, que tristeza, né? Que horror que ele sente. O médium Pedro Augusto, ele disse que há dimensões onde existe, sim, seres metade animal e metade gente. Eu fico pensando que é quando esse ser que foi modificado por essas experiências horrorosas faleceu, nós conservamos o corpo da última reencarnação, ele se vê assim, acostumou e vai para lá e fica com o verdadeiro corpo assim. Acho eu que pode ser isso. Estou admitindo essa hipótese, porque o Pedro diz que existe, sim, uma dimensão onde tem esses seres. Quer dizer, então, esses loucos desses extraterrestres da luz fazem essas barbaridades porque se acham poderosos. Nós somos deuses, também fazemos criações. Quer dizer, eles não fazem espíritos, mas eles modificam o que já está feito. Mas eles não fazem o espírito, né? Que eu saiba, eles não fazem o espírito, mas eles modificam a coisa que já está feita. Um horror. O Criador permitiu que sucumbissem esses capelinos, sendo a civilização destruída, e sobrou poucos capelinos. Os que foram submersos ou soterrados foram resgatados e levados para o planeta de origem, em seus corpos espirituais.
Isso aqui foi, que eu li, isso aqui foi uma canalização, tá, gente? Das minhas pesquisas. Mas agora eu vou continuar e vou ler aqui uma outra canalização, tá? Os habitantes de Capela sempre se destacaram por sua grande sabedoria. Isso é um espírito, ou não, um comandante, né? Bom, no final eu digo aí quem foi. Isso é uma canalização, tá? Os habitantes de Capela sempre se destacaram por sua grande sabedoria, evolução espiritual, eram virtuosos intelectuais científicos, realizaram tudo apenas com o poder da mente, irradiavam a mais pura luz. Isso foi o que eu li, essa psicografia, quer dizer, eles foram assim até um certo ponto, depois, aqui na Terra. Depois, eles se voltaram, né, para a vaidade, para aquelas coisas que eu li anteriormente, entende? Isso que eu li, que eu já terminei, foi transmitido pelo comandante capelino, por um comandante capelino. A fonte de pesquisa foi no Portal dos Anjos, https, aquela barra transversal, portaldosanjos.ning.com. Agora vou ler outra mensagem. A viagem de uma nave no Brasil. Diálogo do extraterrestre Stuart com Natasha. Agora, essa mensagem não está completa, tá, pessoal? Isso é o diálogo, né? Observe, Natasha, aquela pirâmide. A nave estava sobrevoando a Amazônia brasileira. Aquela pirâmide, no seu interior, estão encerrados ensinamentos preciosos. A revelação poderia modificar toda a trajetória humana. Existe mais 3 pontos na Terra em que esta herança está guardada. Primeiro, não foi revelada. Segundo, entre as ruínas do Império Inca. Terceiro, nas pirâmides do Egito. Aqui, no rio Araguaia, estão ocultos os tesouros dos Equitumãs. Um povo que existiu há milhares de anos e que deu origem a quase todos os povos que habitaram este pedaço da Terra há milênios de anos atrás. Os povos vão mudando de nome, né? Vão mudando sempre. Mais tarde, saindo das terras do Brasil, passando pela Cordilheira dos Andes, no Lago Titicaca, Natasha se concentrou e mergulhou a visão espiritual no lençol líquido. Percebeu formas estranhas de casas, máquinas, corpos físicos que se misturavam na imobilidade da morte.
corpos ressequidos, pareciam seres de homens e mulheres enormes. Preste atenção, Natasha, pois o que você está vendo é o testemunho físico de um drama sideral, de falência de uma civilização que foi promissora na evolução da Terra. Você está vendo o túmulo dos Equitumãs, construído com água e terra pela estrela cadente. Estrela cadente trata-se de nome de uma nave. É o nome de uma nave, tá? Construído com água e terra pela estrela cadente. Estes espíritos foram preparados em capela, eram preparados para uma nova civilização na Terra. Isso aconteceu há 32.000 anos atrás, antes da vinda de Jesus Cristo. Naquele tempo, para a execução da colonização na Terra, foram retirados da Terra certas espécies de animais e outras foram criadas. Os dinossauros, né? Eu li num livro, não lembro qual livro foi, também de um pesquisador, que encontraram dinossauros mortos, né? Mas perfurados como se fosse uma bala, eles foram mortos. Então não havia aqueles dinossauros que comiam gente, né? E outros dinossauros comiam outros dinossauros. E os humanos não poderiam conviver com eles, né? Eles foram eliminados. E os dragões? Os dragões, pelo que tudo me parece, eles existiram. E os dragões também tiveram que ser eliminados, eu acho. Então foram esses seres enormes, né, que eram perigosos para os humanos, né? E outros introduzidos. Inclusive a galinha foi introduzida quase com uma raça extraterrestre que esqueceu do alimento que era o milho, aí levou de volta, depois trouxe de volta, quando ele regressou na nave, aí já trouxe a comidinha da galinha. Não podia deixar ela aqui porque não tinha o milho, tinha esquecido de trazer o milho. Ia plantar o milho, né? O trigo também, o trigo não existia aqui. Embora já existisse muita vegetação, mas muita coisa foi trazida pelos extraterrestres. E no Brasil, muitas árvores que nós temos aqui não havia no Brasil. Não havia também na floresta amazônica. Não havia no Rio de Janeiro, não havia em São Paulo, não havia no Nordeste. Os portugueses, como viajavam muito, eram colonizadores, e me parece, segundo a vontade do Criador, né, que eles tinham que fazer isso, eles então traziam para espalhar as coisas que havia num determinado lugar, colocavam. Então, tem um livro que fala do sangue de dragão, que é uma planta que eles encontraram lá só numa região. Então, eles levaram o sangue de dragão, que hoje deve ter outro nome, lá para Portugal e aqui para o Brasil também, que era curador. Eles usavam isso para curar, fazer curas. Então, eles trouxeram, muita gente aqui debocha, né? Debocha dos portugueses, porque conhecem um tipo de português assim, que vem das aldeias, muito materialista, e falam besteira, né? Muito materialista, sem uma cultura mais elevada, então ficam fazendo deboche. E esquecem que a gente agradece muita coisa a eles. Biblioteca, aquele rei que era meio nojento, né? Porque ele diz que ia
caminhando lá na carruagem e comendo frango, adorava comer frango, e ia botando, era o Sigismundo botando no chão, né? Os restos, e, enfim. E o que eles fizeram também, tirar os moradores para a comitiva do rei morar, isso também não se faz, né? Podiam pedir hospedagem e morar com os moradores que estavam lá, não, expulsava todo mundo. E as pessoas não perdoam, né? Não perdoam. E essa coisa de tirar o ouro, os Anunnakis de Nibiru também não retiraram o ouro, só que não foi do Brasil, foi da África, para levar lá para o planeta deles. E vocês, se estivessem se vocês tivessem esse dom do descobrimento de outras terras e que descobrissem ouro em outras terras, vocês não fariam a mesma coisa? Não trariam o ouro de lá aqui para o Brasil? Esperta, né, gente? Fico falando isso. Aconteceu há tanto tempo e ficam com ódio dessa raça porque levaram o ouro do Brasil, levaram o ouro do Brasil. Acha que o Brasil ficou pobre por causa disso? Ficou pobre porque as pessoas que habitam não têm a inteligência suficiente para fazer ou são preguiçosos e não conseguem fazer um país mais rico. Roubam pra caramba. Todos os políticos roubam. Quando você pensa que um político é direitinho, lá vem a notícia. Foi encontrado, foi descoberto que fulano de tal, o ex-presidente, ou o presidente, ou o ex-vereador, ou o vereador, né? Aqui na Terra é assim, até o Papa junta lá a riqueza, tem barras de ouro. Para que uma igreja precisa de barras de ouro, me diz? Lá no subsolo do Vaticano, né? É isso. Os seres querem que as pessoas despertem, tenham expansão da consciência, vejam, entendam, raciocinem. A maioria não raciocina. A maioria escuta, bota dentro da cabeça, mas não raciocina, não diz. Será que isso é verdade? Eu vou pesquisar. Bom, deixa eu ver se isso é verdade, porque eu já li isso assim, está coincidindo? Está tendo sincronização? Isso vem, de que fonte vem? Na internet, a internet está cheia de mentira. Instagram está cheio de mentira. TikTok cheio de mentiras. Ainda agora veio um vídeo que negócio da eleição do verde, não aperta o verde, não sei o quê. É mentira, porque a pessoa... Aí, na hora de votar, estava a máquina igual a que era do outro ano. E ela confundindo as pessoas, botando as pessoas na dúvida, certamente para roubar votos depois. Quer dizer, as pessoas têm que despertar, não desperta, né? Bom, então, vamos lá. Continuando aqui. Eu parei dos animais, outras espécies foram criadas aqui. Ou trazidas, né? Criadas ou trazidas. Os seres preparados em capela eram quase imortais, porque corriam só o risco de afogamento ou destruição física. Seus inimigos eram os grandes animais e os acidentes. Os filhos que nasciam aqui na Terra nasciam mortais, e não como os de capela. Então vamos lá. Os de capela eram imortais, quer dizer, não tinha essa coisa de morrer e nascer, né? Pelo que eu entendo. Mas os filhos já nasciam mortais, porque
a energia desta dimensão, que nascer aqui, vai ter que morrer e reencarnar novamente, ou ir para a sua fonte de origem. Bom, a mensagem ela não está completa. Então eu não sei se estes sites ainda existem. Eu vou ver se consigo virar o computador para vocês verem e anotarem aí, para quem quiser ler a mensagem toda. Vamos lá ver. Deu. Será que está dando direitinho para ver? Pronto, eu vou deixar aí para vocês, para dar tempo de vocês escrever. Então é isso, de capela é isso que eu falei. Tem informações do Pedro Augusto, informações das minhas pesquisas e também da pesquisa aquele livro Flor da Vida, né? Também falava sobre a Atlântida e dos seres que estavam lá, que foram trazidos, mas não mencionava o nome dos capelinos, que eu agora chutei o quebra-cabeça. Aqui na Terra vieram muitas raças contribuir para os novos corpos, né, humanos, e a nova evolução do ser, nos primatas, nos símios, primata, homem das cavernas, depois aí até ao homem sapiens. Assim foi bem mais rápido. Pronto. Então, tem que virar devagarinho, porque senão dá problema e a gravação vai por água abaixo. E é isso, senhores. É só, né? Só isso. Sobre os capelinos. Espero que eu tenha matado a curiosidade das pessoas, né? Já que as pessoas que se interessam é porque acreditam nos extraterrestres. E aí vai ficando mais esclarecidas as coisas, né? Senhores, então, fico por aqui. Vou agora encerrar. Paz e luz a todos. Vocês agora desenjoar. Os que costumam ler os meus outros vídeos nesse canal, agora estão desenjoando, né, do visual. Estou com um novo visual agora. Só quero arrumar uma coisa para botar esse planeta mais alto, aqui no alto assim. Preciso tempo, é preciso pensar o que é que eu vou fazer. Um tripé, né? Uma coisa alta, né? Porque eu gosto de fazer as gravações com o planeta, porque eu estou no planeta, eu gosto do planeta, eu gosto de olhar esse planeta assim. Uma vez numa loja, eu vi esse planeta iluminado, lindo, lindo. Mas era caro pra caramba. Eu digo, meu Deus, eu até pensei, olha, eu fazendo uma gravação com aquele planeta ali luminoso, né? Mas bota caro nisso. Mas alguém comprou, que eu nunca mais vi. Até porque se tivesse um menorzinho, podia ser mais barato, mas era grande, era assim, era maior que esse aí. Aí era muito caro. Então, senhores,
aqui me despeço por hoje, né? Esse foi o vídeo da série 11, a série número 11, sobre capelinos, e o vídeo 729 da continuidade. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.